Graça e paz. Nós hoje vamos fazer a leitura do Salmo 2. Eu e todas as minhas elos. Esse salmo fala sobre o reinado do ungido de Deus. E ele começa assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Os salmos, eles revelam o que somos, por dentro e por fora. Este é um salmo que a maioria dos estudiosos entendem que é um salmo de Davi. É um salmo de coroação, é um salmo messiânico, um salmo escatológico, porque ele fala do fim dos tempos. Como nós falamos lá no início, por que se enfurece os povos? Mas ele vai mais adiante, ele fala dos reis da terra. Quem são os povos? É a humanidade. E os reis são os nossos governantes. E esse salmo ele vai nos mostrar que, vocês vejam bem, ele foi escrito há muitos anos atrás, na época de Davi. Mas já naquele período, os povos eles já se levantavam contra o ungido. E aqui nós vamos ver que esse ungido ele fala de Cristo. E um levante contra o povo de Deus. Mas esse salmo traz algo maravilhoso, porque ele diz que Deus ele nunca é pego de surpresa. Ele vê, mas ele não fica contrariado, ele sabe, mas ele ri. Porque o que diz sobre a supremacia de Cristo? Ele governa, ele está no centro. Deus conhece todas as coisas. E quando ele nos diz aqui no verso 4 que Deus ri aquele que habita no céu, é porque ele não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe todos os intentos. E pensando nisso, nós podemos, ao olhar para esse verso 4, lembrar lá de Moisés, que foi tirado das águas e a própria filha de Faraó o criou, no momento em que Faraó havia mandado matar todas as crianças do sexo masculino. Moisés foi criado dentro do próprio palácio de Faraó. Olha o que o nosso Deus é capaz de fazer. Olha a supremacia. E depois ele diz mais adiante no verso 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Ele foi ao inferno. E isso é o que esse versículo quer dizer. Lá ele desceu, mas ele ressuscitou e está assentado hoje à direita de Deus. E isso gera em nós o quê? A segurança. Porque nada impede o agir de Deus. Nós somos, esse salmo ele mostra que nós como povo de Deus, nós somos perseguidos, nós sofremos afrontas. Como hoje se vê, o mundo se volta contra os valores judaico-cristãos, mas ainda assim o nosso Deus governa.
A mídia não fala sobre isso, mas até hoje a Bíblia é o livro mais vendido na face da terra. É isso que muitas vezes a mídia não aponta, mas isso diz para nós o que o irmão da nossa igreja sempre diz: o céu governa. Deus está no controle de todas as coisas. E bem aqui no final ele diz para nós: beija o Filho, beija Cristo para que ele não se irrite. O que ele está dizendo para nós? Vamos nos apegar com o nosso Pai, porque beijar o Filho, o Rei, isso nos dá proteção, isso nos dá segurança. E ele termina dizendo: bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Em outras palavras, felizes aqueles que confiam, felizes aqueles que entram no esconderijo do Altíssimo. Isso é paz, isso é proteção, isso é segurança para nós, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Deus está no controle, Ele governa, Ele reina. Beija o Filho, e isso faz de cada um de nós felizes.